Oi, meu nome é Érica, eu sou da Orquídeas de Cia e eu gostaria de compartilhar um pouco com vocês desses meus 30 anos de estrada com orquídea. Hoje a gente vai falar de replante. Bom, primeiro, antes de a gente falar de replante dessa orquídea, hoje é no caso das catleias, o importante é época de replante. Estamos no mês de fevereiro, e o inverno aqui em junho, julho, é um inverno relativamente rigoroso, então o importante é fazer esse replante até o final de verão, então mais ou menos até o início de março, no meio de março assim, ainda pode ser feito esse replante, para chegar no inverno e ter um pouco de enraizamento. Se você faz o replante logo depois disso, em outono mais ou menos, ela não dá tempo para enraizar, para poder suportar o inverno, que pode ser que seja rigoroso ou não, né? Se a sua região não tem um inverno tão rigoroso, aí não tem problema continuar fazendo replante durante o ano. Agora as catleias, qual é então? Primeira época de replante e depois o momento, né? Quando que eu devo replantar, né? A orquídea, quando que ela pede o replante? Então você vê que essa daqui, olha, ela chegou aqui na ponta do vaso e ainda ela não tem espaço mais para florir, para brotar, mas você pode deixar mais um ano, não tem problema ela sair do vaso, né? Como eu disse, ela é uma planta epífita e ela saindo do vaso, ela vai se agarrar no vaso, vai ficar com essa raiz para fora e se estiver na bancada, ela vai começar a se agarrar na bancada. Não tem problema, ela ainda vai continuar seu crescimento e não vai alterar na floração, dependendo do ambiente que você colocar, lógico. Então, essa daqui não precisa, você vê que chegou na ponta do vaso, eu deixaria mais 1 ou 2 anos. Agora, essa daqui, ela já passou da ponta do vaso já há muito tempo, né? E você vê que ela ainda floriu, ó, tá vendo? Ela deu aqui, saiu do vaso, ainda teve 1 ano, 2, 3, ainda foi, não parou de brotar para fora do vaso. Na verdade, ela estava enraizando em cima da bancada. Então, como ela estava crescendo e florescendo, eu não fiz muita questão de fazer o replante dela, tá certo? Mas agora acho que já está o momento de fazer o replante, não tem problema. Então, você vê também uma outra dica, assim, muito, sabe, uma super dica é essa formação das raízes. Essa formação da raiz aqui, olha, tá vendo? Nesse broto novo, onde deu a flor esse ano, ela tá formando raiz nova. Olha só, com vigor que ela tá saindo, essa raiz nova. Então, esse é o momento, assim, exato para você fazer o replante delas. Então, além de você observar a época de floração, você vendo essas raízes novas formando, você pode plantar até de ponta cabeça, que ela vai enraizar com certeza, tá certo? Então, regra básica formou essa raiz, você conta 3 bulbos, né? A primeira da frente, aí depois da frente, da onde deu a flor para trás. 1, 2, 3. Então, com 3 bulbos, eu vou fazer o corte dela para fazer a muda nova. E se eu quiser manter, eu posso manter? Olha, nesse caso, se você deixar na bancada quietinha, ela vai crescendo, né? Ela vai crescendo em cima da bancada, não tem problema não. E se eu quiser replantar todo o vaso, também posso? Pode. Aí você só vai ter que arranjar um vaso bem grande, né? Pra encaixar esse vaso, essa muda toda num vaso novo. Mas pode sim. Aí eu vou colocar 3 porque fica mais fácil. 3 é o mínimo, né, de bulbo. Podia colocar 4, 5, mas fica mais fácil eu conseguir um vaso que acomode essa planta, né? Tá vendo? Ela, com a raiz antiga veio pouca, né? Mas não tem problema. O importante é você preservar essa raiz nova, tá? O que eu gosto muito de usar é esse vaso vazado aqui, que para catleia vai muito bem também. Então eu coloco ela no vaso, então eu consigo molhar bem sem a planta encharcar, porque ela é bem aerada, tá? A gente usa esse vaso muito na estanhope também. Então eu coloco a planta, você pode plantar ela ou com casca de pinos ou com musgo, aí vai depender de você, tá? Então eu vou dar uma dica, porque o musgo é fácil, você coloca o musgo, né, o substrato de musgo,
Se for para plantar no substrato musgo, a planta ela se firma bem, então é muito fácil de você plantar ela no musgo. Mas digamos assim, que você não tem, ó, se você plantar no musgo, ela é muito fácil, que você vai só socando ela assim, você vai firmando a planta. Aí eu vou plantar na casca de pinos para dar dica de como você firma a planta na casca de pinos e ela não balança nem nada, né? Porque o importante é você plantar e deixar a planta bem firme, para ela não balançar nem nada. É claro que eu vou plantar na casca de pinos, aí a planta ela vai secar muito mais do que for plantada no vaso normal, né? No vaso normal sem furo e no vaso no musgo. Então você vai ter que regar muito mais do que as outras plantas, tá? E essa é uma boa opção de vaso para aquelas pessoas que deixam a planta no tempo. Então na época de chuva, como está chovendo muito agora, ela acaba não apodrecendo a raiz, tá? Então ela fica bem aerada e não apodrece a raiz na casca de pinos. Então aqui às vezes você só deixa assim, você esbarra e a planta acaba balançando muito fácil, né? Todas as orquídeas que você vê aqui, você encontra no nosso site. E esses produtos também disponíveis no nosso site. Esse que está na descrição aqui embaixo. www.orquidecia.com.br ou pelo WhatsApp no nosso telefone. Agora vamos voltar para o vídeo. Então uma dica é, você pega bambu, aí você procura aqui um furo, né, de um lado, aqui ó, e passa até o outro lado. E vai até o furo do outro aqui. Vou tirar um pouco. Passa bem no centro. Você pode assim, o que vai determinar é isso, né? É esses dois bulbos aqui no espaço desses dois bulbos, ó. Tá vendo como ela fica bem firme, né? Se eu não tivesse colocado isso, ela não estaria tão firme assim. Aí o excesso que tiver, você corta. E aí você pode cultivar ela assim, ou em cima da bancada, né? O importante é ela ficar bem firme mesmo, né, ó? Porque daí, ó, ela não sai, ela forma raiz nova e não vai ter problema de sair do vaso. E aí, se você for pendurar, aí tem a opção de você usar esse suporte, né? A gente chama de alça plástica. A durabilidade dela não é muito grande, né? Não é para planta tão pesada assim, mas é uma boa opção barata, né? Esse suporte aqui a gente chama de alça plástica. Ou esse suporte aqui de 2 pés, né? Com arame galvanizado, porque ela dá uma firmeza muito boa na planta. Na planta não, ela dá firmeza no vaso, né? Que você for pendurar. E olha, pronto. Essa folha aqui deixa, né? Que ela faz fotossíntese ainda, que ajuda na fotossíntese. E ela já tá pronta aqui. Aí é só você pendurar aonde você quiser, no seu orquidário aqui. Bem fácil de cuidar, ela fica arejada, né? Tem uma boa aeração. E a adubação também você pode colocar normal, tanto orgânico quanto químico. E essa é a dica de hoje, como replantar suas catleias. Curta, compartilhe e dê um like no nosso vídeo.